Voltando aqui para nossa aula, falando agora sobre absolutismo. Aqui nós temos, em primeiro lugar, o conceito do que é essa coisa absolutismo. Primeiro, como o próprio nome está dizendo, tem a ver com algo que é absoluto. Absoluto aqui no caso é o poder político de um determinado governante, certo? E ele vai dizer o seguinte: sistema político e administrativo que prevaleceu nos países da Europa na época do antigo regime, que vai do século XVI até o século XVIII. Após uma forte centralização política nas mãos dos reis. Nessa época, o rei ele concentrava praticamente todos os poderes. Então, a essência do conceito de absolutismo está nesse ponto aqui. O rei concentrava praticamente todos os poderes. Que poderes eram esses? Poder político, poder administrativo, poder militar e poder religioso, certo? O absolutismo ele teve alguns teóricos, alguns pensadores que criaram ideias para justificar o absolutismo. Nós temos o Jacques Bousset, Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes, que foram aí os principais. O Jacques Bousset ele tinha a seguinte ideia. Ele acreditava que o rei era um representante de Deus na Terra. Ele é praticamente o fundador da teoria da ideia de direito divino dos reis. O que é isso? A ideia de que o rei ele tinha que governar porque Deus tinha colocado ele lá, beleza? O Maquiavel, vocês aí que são pessoas maquiavélicas, pois é, essa palavra maquiavélicas veio desse rapaz aqui, ó. Ele escreveu esse livro aqui, O Príncipe, e nessa obra ele defendia o poder dos reis. De acordo com as ideias desse livro, o governante ele poderia fazer qualquer coisa em seu território para manter a ordem, certo? Inclusive coisas ruins, como mandar matar alguém, por exemplo. É desse teórico a frase muito famosa: os fins justificam os meios. Foi o Maquiavel que escreveu isso lá no Príncipe. O Thomas Hobbes, ele foi um pensador inglês que escreveu o livro O Leviatã. E dentro desse livro ele defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie. Por conta disso, deveria existir entre o rei e a sociedade uma espécie de contrato social. E como era que funcionava esse contrato? A população deveria ceder ao governante todos os poderes para que esse governante protegesse a população. Então, de certa forma, a população abria mão de certo nível de liberdade para que fosse protegida pelo rei. Seguindo, absolutismo na França. A França ela foi o exemplo mais famoso de regime absolutista, certo? O rei absolutista mais famoso é o Luís XIV, o Rei Sol, que a gente já explicou para vocês, inclusive. Na França, a consolidação desse sistema de absolutismo absoluto, ele está relacionado com a Guerra dos 100 Anos, que é aquilo que a gente já falou para vocês lá no fim da Idade Média. E essa guerra provocou o enfraquecimento da nobreza feudal, dos senhores feudais, e consequentemente ajudou a fortalecer os reis. A principal dinastia do absolutismo francês foi essa daqui, a dinastia dos Bourbons. Luís XIV, ele foi o exemplo máximo do absolutismo francês. Ele foi o maior representante da ideia do absolutismo de direito divino. Então, se eu perguntar para vocês na avaliação, quem foi o cara que representou melhor a ideia de direito divino de governar? Vocês vão dizer lá, Luís XIV, esse cara aqui. Ele ficou conhecido na história como Rei Sol, porque ele associou a imagem dele ao Sol, e a ele também é atribuída essa frase aqui: o Estado sou eu. Vamos lá. O que significa essa frase na prática? O Estado sou eu. Estado aqui não é Estado do Pará ou Estado do Piauí. É Estado no sentido de nação, de país. E aí, quando ele diz o Estado sou eu, o que ele está querendo dizer? Eu sou o cara que manda aqui. Sou a pessoa que tem o poder absoluto nesse lugar. No caso, é como se ele estivesse dizendo, a França sou eu, porque ele era o rei da França. Então, ele meio que estava querendo dizer que tinha todos os poderes e poderia mandar e desmandar, certo? Então, o Estado sou eu é como dizer assim, eu tenho o poder absoluto sobre essa nação. É isso que ele está querendo dizer. A partir do seu reinado, a França, do reinado de Luís XIV, ela iniciou uma crise financeira em razão de sucessivas guerras empreendidas. Ela não obteve grande sucesso e isso abalou a economia francesa e aumentou a oposição do governo. Essas crises aqui elas vão terminar
com um evento chamado Revolução Francesa, que dentro do processo, inclusive, cortaram a cabeça do Luís XVI em praça pública. Aqui a gente tem o Luís XIV, depois dele vai ter, e aí depois vai ter outros reis, até chegar o Luís XVI. E aí, por conta dessas crises aqui que foram causadas, iniciadas com o Luís XIV, houve a Revolução Francesa, que provavelmente vocês vão estudar no 8º ano. Absolutismo na Inglaterra. Como se deu o processo de absolutismo na Inglaterra? Aconteceu entre um conflito entre a nobreza e a igreja. Como foi que isso aconteceu? O Henrique VIII ele fez uma reforma no sistema religioso da Inglaterra, que ficou conhecido como Reforma Anglicana. E aí, após a criação da Igreja Anglicana, ele assinou um ato de supremacia. E o que foi esse ato de supremacia? Dentro desse ato de supremacia, estava previsto que a Igreja deveria submeter-se ao Estado, ou seja, a Igreja não teria mais força do que o rei. Lembrando que o rei era absolutista, então, de certa forma, quando ele dizia a Igreja tem que se submeter ao Estado, ele está querendo dizer o seguinte: a Igreja tem que obedecer aos meus interesses, beleza? Elizabeth II, Elizabeth I, aliás, a segunda é a que está viva até hoje. Elizabeth I, ela, filha de Henrique VIII, ela implantou definitivamente o anglicanismo. Isso foi na paz e no amor? Não, foi mediante uma violenta perseguição aos católicos e aos protestantes. Ela também iniciou uma política naval e colonial. Quando vocês estudarem, por exemplo, sobre escravismo no Brasil, vocês vão ver que os principais comerciantes de escravos eram os ingleses. Então, esse período aí em que eles eram líderes das navegações no mundo, ele foi iniciado durante o período aqui dessa senhora, certo? Em seu reinado, no caso do reinado da Elizabeth I, a Inglaterra realizou uma grande expansão comercial com a formação de companhias de comércio e o fortalecimento da burguesia. A burguesia sempre se dando bem aí nessa história. Carlos I, outro rei que veio depois, tentou impor a ideia de direito divino dos reis, tentou impor aquela ideia lá que o Luís XIV, mas não colou aqui. E ele entrou em conflito com o parlamento inglês. O parlamento inglês, que era uma espécie de um poder, tinha um rei, aí tinha o parlamento. As decisões do rei elas não podiam contrariar o interesse do parlamento. Por conta dessa tentativa de tentar impor o direito divino de governar, ele entrou em conflito aqui com essa instituição, o parlamento inglês. Esse conflito fez eclodir a Guerra Civil, que durou aqui do ano de 1640 até 1648. Ou seja, a Guerra Civil foi um conflito entre o pessoal do parlamento e o pessoal da nobreza. Depois da Guerra Civil, foi estabelecido um governo sob a liderança desse rapaz aqui, o Oliver Cromwell, que aboliu a monarquia e instituiu o sistema republicano na Inglaterra. Em 1651, o Cromwell ele consolidou a unificação da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia numa única república. E ainda no ano de 1651, o Cromwell ele decretou esses atos de navegação. Atos de navegação aqui significava o seguinte: agora os produtos da Inglaterra e das colônias da Inglaterra só podem ser transportados pelos navios da Inglaterra ou pelos navios das colônias da Inglaterra. Nesse contexto, a Holanda, que comercializava produtos da Inglaterra nos seus navios, não gostou, porque perdeu muito do comércio, e eles provocaram uma guerra aqui. Ó. Por conta desse contexto, esses dois países mergulharam numa guerra, e depois, no final das contas, a Inglaterra venceu esse conflito contra a Holanda. Depois da morte desse rapaz aí, do Cromwell, o filho dele entrou no poder, mas não conseguiu governar, ele renunciou, e dentro desse contexto, o parlamento aí de novo convocou um novo rei, o Carlos II, dessa dinastia aqui dos Stuart, para assumir o trono no ano de 1660. Ele comprometeu-se a respeitar a Magna Carta e a petição de direitos, mas aí ele tentou aqui, restabelecer o catolicismo, que a primeira rainha lá, Elizabeth I, tinha destruído. Além do mais, ele tentou estabelecer também o absolutismo total. Isso não dava certo porque o parlamento controlava o poder do rei. Dentro desse contexto, o parlamento ele foi dividido entre o pessoal que apoiava o rei
e o pessoal que defende, aliás, o pessoal que era contra o rei, que os burgueses, e o pessoal que era contra o interesse, aliás, e o pessoal que defende o rei. Os burgueses eram adversários do rei, não tinham interesse e defendiam o parlamento, e os anglicanos, conservadores, que defendiam o rei. Então houve um conflito entre essa galera aí. No final das contas, veio esse rapaz aqui, o Jaime II, ele deu continuidade a essa tentativa de restaurar o absolutismo, mas aí ocorreu o conflito e tudo. E aí, só que no final das contas, o pessoal que defendia o parlamento ganhou, certo? Dentro desse contexto, no ano de 688, o parlamento convocou essa cidadã aqui, a Maria Stuart, para ocupar o trono. Jaime II ele foi deposto, foi expulso do país, e ao subir ao trono, o Guilherme de Orange e a esposa dele, a Maria Stuart, eles assinaram essa cartazinha aqui, ó, chamada de Bill of Rights, uma espécie de carta de direitos. E aí essa declaração, ela subordinou as decisões do monarca, ou seja, do rei, à autoridade do parlamento. Isso aconteceu no ano de 1688 e dura até hoje na Inglaterra. Também fazia parte dessa declaração o ato de tolerância, que concedia liberdade religiosa para os protestantes. Esse processinho aqui desse parágrafo ficou conhecido como Revolução Gloriosa. O que foi a Revolução Gloriosa? Foi o momento em que o parlamento inglês conseguiu finalmente submeter a monarquia inglesa aos seus interesses, certo? Então, todas as dinastias que vieram depois daqui estiveram suscetíveis ou tiveram seu poder controlado pelo parlamento inglês. Hoje em dia a gente tem na Inglaterra a dinastia, salvo engano, é a dinastia de Windsor, que tem aquela senhorazinha lá que já tem uns 300 anos, que ainda hoje está lá desde 1917. Pois é, então, essa senhora, a Elizabeth II, ela faz parte dessa dinastia, mas ela obedece ao parlamento inglês. Ela não pode simplesmente mandar e desmandar como um rei absoluto, certo? Então é isso, gente. Essas duas aulas aqui serão a inspiração da nossa prova. Estudem nas aulas anteriores, vejam a revisão aqui de conteúdo e uma boa prova a todos e até a próxima.